Hi guys, how are you? Teacher Christian na área, trazendo para vocês a aula de número 5, class number 5, dos nonos anos da disciplina de inglês do Colégio Monjolo. E nessa videoaula, galera, nós vamos ver um pouquinho sobre os principais pontos aí que vão cair no simulado de vocês. Então é uma revisão para o simulado, Simulated Test Review. O que a gente vai abordar nessa aula rapidamente? Vamos trabalhar um pouquinho Present Progressive for Plans, que a gente viu lá naquela parte do início do ano, ok? Que era uma revisão, inclusive, do ano passado. Aliás, todos esses pontos, revisões do ano passado, ok? Be going to, também vimos na revisão. Comparatives and Superlatives and Past Progressive. Então, eu vou me atentar mais nesses pontos que estão aqui no quadro, ok? Mas eu chamo a atenção de vocês também para o vocabulary. Estudem o vocabulário ali daquele início, antes da nossa Lesson 1, daquela revisão que nós fizemos lá do ano anterior, para que vocês não tenham nenhum problema na hora de realizar o simulado. Então, vamos aqui para cada um desses pontos. Let's go! Bom, pessoal, para a gente começar então essa nossa review, o primeiro tema que eu coloquei aqui no quadro é o Present Progressive for Plans. Faltou aqui colocar um Future Plans, que a gente vai falar do futuro. Mas como assim, teacher? Vocês já conhecem o Present Progressive para falarmos do presente de algo que está acontecendo agora. We are studying English, nesse momento. Só que a gente viu lá no 8º ano e revisamos no início do ano que eu também posso usar esse Present Progressive para falar do futuro, para falar de algo que eu vou fazer, desde que na frase exista algum período de tempo aí que me indique essa ideia de futuro. Vamos ver como é que funciona. Então, a estrutura dele ficou subject, que é o sujeito, não é? I, you, he, she, it, the man, the girls e assim por diante. O verbo to be, porque todo present progressive tem que ter verbo to be, então I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. E ele vai ser seguido por um verbo com ing, com gerúndio, não é? Aqueles verbos que terminam com ando, endo e indo, comendo, viajando, trabalhando. Só colocar o ing, a gente viu bastante isso já esse ano. Então eu coloquei 3 exemplos aqui para vocês visualizarem. O primeiro deles, I am traveling on the weekend. Veja que não tem como eu traduzir eu estou viajando no final de semana. O final de semana é futuro. Então eu traduzo como eu vou viajar no final de semana. Estou usando present progressive com um período de tempo aqui no futuro para indicar um plano futuro, ok? Se fosse uma frase negativa, he isn't working on Sunday. He isn't working on Sunday. Ele não vai trabalhar no domingo. Hoje não é domingo. Então, é um tempo futuro. A gente está usando present progressive para o futuro. Uma perguntinha aqui. Are you playing soccer at night? Agora não é de noite. Então, esse at night é um tempo futuro. Você vai jogar futebol à noite? Então, a moral da história é que é possível a gente usar o present progressive para nos referirmos ao futuro, desde que na frase nós tenhamos algum tempo, algum período de tempo com essa ideia, beleza? Vamos partir agora para um outro tempo que tem a mesma ideia, que é o going to. Let's go! Um outro tempo verbal, então, que nós vimos, que também dá essa ideia de futuro, de um plano futuro, de algo que eu vou fazer, é o be going to. Na real, pessoal, esse aqui é mais utilizado do que o present progressive para indicar o futuro, ok? Bem mais. Então é interessante que vocês entendam bem como é que a gente usa esse tempo aqui, ok? Então o be going to significa vou fazer alguma coisa, usado sempre para planos futuros, alright? Como é que é a estrutura dele que a gente viu em sala de aula? A gente tem lá um subject, ok? Que é o sujeito, mais o verbo to be, que a gente acabou de relembrar, não é? No presente também, mais o going to. E anotem só, tudo isso aqui, o verbo to be mais o going to é o que significa vou. A gente já vai ver nos exemplos, ok? E essa estrutura vai ser seguida de um verbo qualquer, de uma ação, que é o que você vai fazer. Quer ver só? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. He is going to travel tonight. Ele vai, ó, tudo isso aqui é vai. Eu não vou usar o going to sozinho, eu preciso colocar o verbo to be junto. Ele vai viajar hoje à noite. Ok, ele vai viajar hoje à noite. You aren't going to play at the party. Você não vai tocar na festa. Veja, verbo to be mais o going to. Não existe going to future sem o verbo to be. Muita atenção com isso, ok?
Are we going to stay home on Saturday? Uma perguntinha. Nós vamos ficar em casa no sábado? Notem, em todas as frases aqui, o nosso amigo verbo to be, ok? Então, como eu falei, tanto o present progressive quanto o be going to, eles passam a mesma ideia, dão a ideia de um plano futuro, algo que eu vou fazer no futuro. Mas é mais comum nós utilizarmos o going to para indicar esse plano futuro. E vocês têm a opção também de usar o present progressive. Beleza, pessoal? Se souberem as duas estruturas ali do jeito que o teacher colocou no quadro, não vão ter problema no simulado. Vamos para a próxima? Bom, pessoal, outro ponto importante aí para o simulado de vocês é o seguinte: comparative adjectives. Com certeza vai cair na prova, tá certo? Os comparativos aqui, lembre-se, servem para comparar duas coisas. Ele é maior do que ela, nós somos mais pobres do que eles, e ela é mais bonita do que você, enfim, para comparar duas coisas, ok? Ou duas pessoas. Então, quando a gente fala de comparativos, a primeira coisa que vocês precisam saber é, os adjetivos em inglês têm duas formas, né? Temos os adjetivos curtos e os longos. Os curtos são pequenininhos, os longos são maiores, ok? E aí esse quadrinho que eu passei na sala de aula também resume os comparativos para vocês poderem usar nas frases aí, né? Então a gente tem o comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade, ok? Então, tão quanto, mais do que, menos do que. Como é que funciona então? Se eu quero falar velho, mais velho, minto, tão velho quanto, comparativo de igualdade, como é que ficaria? As old as. Ok? Nesse caso, lembre, não tem diferença entre o curto e o longo. Então, tão caro quanto? As expensive as. Ok? Então, isso vale para qualquer adjetivo. Eu usei esses dois como exemplo, mas vocês podem usar qualquer um no lugar. Se eu quisesse colocar, de repente, aqui young, que é jovem. Tão jovem quanto? As young as. Tão bonito quanto? As beautiful as. Então, não importa, vocês podem usar para qualquer um, ok? O comparativo de superioridade, quando o adjetivo é curtinho, eu tenho que colocar o ER aqui no final dele. Lembram? Então, mais velho do que fica older than, ok? Mais jovem do que younger than, ok? E assim por diante. Quando o adjetivo é longo, eu uso o more e o than. Ele já é longo, eu não vou colocar nada nele. Então, more expensive than. Mais bonito do que? More beautiful than. E assim por diante, tá certo? Quando eu tenho aqui, voltando para o comparativo de inferioridade, ok? Nos adjetivos curtos, eu não tenho uma forma, ok? Eu uso o contrário, geralmente. Então, se o cara é menos velho do que eu, ele é mais jovem, logo, younger than, ok? Agora, se eu tenho um adjetivo longo, existe a forma, então ficaria menos caro do que? Less expensive than. Less expensive than, menos caro do que, ok? Cuidado também com as exceptions que eu coloquei aqui, ó, faltou até colocar exceptions, ok? Tem alguns adjetivos que não seguem essa regrinha, ok? Good é um deles, então melhor do que? Better than, ok? Bad, que é ruim, ok? Ou mal, pior do que fica worse than, cuidado, ok? E far, que é longe, né? Mais longe fica farther than. Então, lembre-se, galera, isso aqui vocês vão usar para comparar duas coisas. Por exemplo, my house is as expensive as your house. My father is older than your father. Sempre comparando duas coisas, beleza? Além dos comparativos, nós também temos os superlativos, que é o assunto que vem a seguir. Let's go? Então, aqui no quadro agora eu coloquei os superlativos para vocês. Lembre, moçada, comparativos eu uso para comparar duas coisas. Superlativos eu uso para dizer que alguma coisa é o mais ou o menos. Eu não estou comparando com nada. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá certo? Então, aqui os superlativos, eu tenho duas formas deles. Aqui eu tenho o comparativo, aliás, o superlativo de superioridade e de inferioridade, ok? Superlativo de superioridade, para os adjetivos curtos, basta você acrescentar o the, né, porque ele é o mais, então the, coloco o adjetivo aqui e acrescento est, ok? The oldest, o mais velho. Se eu quisesse falar o mais jovem, the youngest, ok? O mais legal, the nicest. E assim por diante, basta eu colocar o the mais o est ao final do adjective, se ele for curto. Se ele for longo, eu tenho que usar o the most.
Então o erro mais comum é usar o the most para tudo. Então lembre, eu falei isso em sala de aula, isso vale para os comparativos também. Quando a gente for usar comparativos e superlativos, sempre pensem como que é o adjetivo. Ele é curto, ele é longo, e aí vocês sabem usar a forma correta, ok? Então, the most expensive, o mais caro. O mais bonito, the most beautiful, ok? O mais confortável, the most comfortable, e assim por diante. O comparativo de inferioridade, então, assim como... Aliás, eu estou falando comparativo, mas é o superlativo nesse caso, né? Assim como lá nos comparativos, ok? O superlativo de inferioridade também não existe para os adjetivos curtos, ok? Então, ao invés de eu falar que ele é o menos velho, se ele é o menos velho, ele é o mais jovem, the youngest, ok? Então, vocês podem fazer essa jogadinha. Agora, quando o comparativo... Aliás, estou com o comparativo na cabeça. Quando eu tenho o superlativo de inferioridade para um adjetivo longo, aí existe uma forma. The least expensive, o menos caro. Então, the most, o mais, the least, o menos. Assim como nos comparativos, os superlativos também têm as suas exceções, ok? Então, good fica the best, ok? Bad fica the worst. E far fica the farthest, o mais longe, ok? O melhor, o pior e o mais longe. Então, cuidado, pessoal. Comparativos, comparamos duas coisas. Superlativos, estou falando que alguma coisa é o mais ou o menos. Cuidado, sempre preste atenção se o adjetivo é curto ou se ele é longo, beleza? Com isso, vocês não vão ter problemas aí no simulado. Vamos para o próximo tema. O último tema dessa videoaula aqui, então, vai ser o Past Progressive, ok? Importante, vai cair também no simulado de vocês com certeza. Past Progressive, então, pessoal, é um tempo que nós usamos para falar de algo que estava acontecendo em determinado momento no passado. Se você sabe usar o Present Progressive, você não vai ter problema com o Past Progressive, porque a estrutura é bem parecida, quer ver só? Então aqui eu tenho assim, ó, structure, né? Subject, que é o sujeito da frase, todas as frases têm um sujeito, mais o verbo to be, só que dessa vez in the past, porque é o past progressive, e aí temos que lembrar o verbo to be in the past. I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Ok? Muito cuidado, ok, com esse verbo to be in the past. E depois o verbo to be in the past, um verbo com ing, ok? Então vamos ver alguns exemplos. Lembrando, estamos usando o past progressive para falar de algo que estava acontecendo em algum momento do passado. Então aqui nós temos He was sleeping when I called. Ele estava dormindo quando eu telefonei. Ou quando eu chamei, depende, né, do contexto ali. Okay? Então, ele estava dormindo. Eu telefonei, eu chamei, ele estava dormindo. Uma situação que estava acontecendo no passado, ok? They were working at 7 p.m. Eles estavam trabalhando às 7 da noite. Okay? Então, às 7 eles estavam fazendo essa ação. Were you dancing at the party? Você estava dançando na festa? Ok, então na festa é passado, ok? A gente subentende que é passado por causa do past progressive. Então, sempre que eu uso esse cara aqui, eu estou falando de uma situação que estava acontecendo no passado. Se vocês seguirem essa estrutura, essa formulazinha mágica que o teacher colocou no quadro, não tem como errar, é bem tranquilo. Então, pessoal, isso é o que vocês precisam saber para o simulado de vocês. Não esqueçam o que eu falei no início do vídeo, ok? Esses são os principais temas, os principais pontos, mas também tem a parte de vocabulary, que é muito importante. Então, deem uma olhadinha no vocabulário ali, na parte 1 até a parte 4, ali antes da Lesson 1 do livro de vocês. Vocês receberam o conteúdo lá, então se atentem ali e foquem nesses pontos que o teacher passou aqui, que com certeza vai dar tudo certo, beleza? Agora é com vocês. Vamos estudar para o simulado, beleza, moçada? Hands on!